Bem-vindo a mais uma palestra aqui no canal do Sarai. Hoje nós vamos estudar o capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Mas antes, gostaria que vocês me acompanhassem numa oração. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja de sempre. Amém. Bom, então o tema de hoje são os corpos espirituais. E nós vamos ler então um trechinho do Evangelho, que está dentro do capítulo 4, chamado Limites da Encarnação. Quais são os limites da encarnação? A encarnação não tem, propriamente falando, limites nitidamente traçados. Se entende por isso o envoltório que constitui o corpo do espírito, já que a materialidade desse envoltório diminui à medida que o espírito se purifica. Em certos mundos mais avançados que a Terra, ele já é menos compacto, menos pesado e menos grosseiro, e por conseguinte menos sujeito às vicissitudes. Num grau mais elevado, é diáfano e quase fluídico. De grau em grau, ele se desmaterializa e acaba por se confundir com o perispírito. Segundo o mundo a que o espírito é chamado a viver, esse se torna um envoltório apropriado à natureza desse mundo. O próprio perispírito suporta transformações sucessivas. Ele se eteriza cada vez mais, até a depuração completa, que constitui os espíritos puros. Se mundos especiais são destinados como estações aos espíritos mais avançados, estes não estão ligados ali como nos mundos inferiores. O estado de desligamento em que se encontram lhes permite se transportarem por toda parte em que se os chamam as missões que lhes são confiadas. Se considera a encarnação sob o ponto de vista material, como ocorre sobre a Terra, pode-se dizer que ela é limitada aos mundos inferiores e depende do espírito, por conseguinte, dela livrar-se mais ou menos rapidamente, trabalhando pela sua depuração. Deve-se considerar também que no estado errante, quer dizer, nos intervalos das existências corporais, a situação do espírito está em relação com a natureza do mundo ao qual se liga, pelo seu grau de adiantamento, que assim, na erraticidade, ele é mais ou menos feliz, livre e esclarecido, segundo seja mais ou menos desmaterializado. São Luís, Paris, 1859. Então, na lição do Evangelho de hoje, nós vimos que o Espírito de São Luís diz claramente, que os nossos corpos, eles vão diminuindo a materialidade, que ele usa o termo até desmaterializado, conforme nós vamos evoluindo e vamos passando para mundos mais avançados que a Terra, E que essa diferença nos nossos corpos sutis é uma coisa natural da lei que foi criada por Deus. Então é uma coisa que às vezes dá alguns questionamentos da natureza dos corpos espirituais que nós temos. Por quê? Porque no Livro dos Espíritos tem a pergunta 135, onde Kardec fez a seguinte pergunta: há no homem outra coisa além da alma? A que o Espírito respondeu: há o liame que une a alma ao corpo. E aí Kardec pergunta na 135A: qual é a natureza desse liame? E o Espírito responde: é semimaterial, quer dizer, um meio termo entre a natureza do espírito e do corpo. Isto é necessário para que eles possam se comunicar. É por esse meio, esse liame, que o espírito age sobre a matéria e vice-versa.
E Kardec complementou com o entendimento que ele teve que nós teríamos então, além da alma, que nós sabemos que nós temos, que é a nossa conhecida partícula divina, nós temos então um liame, um elo de ligação que ele denominou e batizou como perispírito, que liga o nosso corpo material ao nosso espírito imortal, que é a alma. Só que o que Kardec não poderia supor naquela época é que esse liame, que ele denominou de perispírito, ele seria composto não só por um corpo, mas por mais corpos. E por que naquela época ele não pôde saber disso? Porque assim como nós vamos ensinar uma criança a escrever, nós não começamos com as dificuldades, não é verdade? Nós começamos primeiro com o A, E, I, O, U, depois com as letras comuns do alfabeto. As dificuldades, as sílabas especiais, elas vêm depois que a criança já dominou a parte essencial. Então, quando Kardec estava montando o Livro dos Espíritos, ele estava aprendendo o essencial. Então, isso não quer dizer que não possa existir outros corpos compreendidos dentro do perispírito. Eles não só existem, mas eles são vastamente documentados em outras religiões ou filosofias mais antigas, que é o tema da palestra de hoje. Então, nós não estamos fora do que Kardec nos falou. Nós estamos apenas complementando, detalhando mais essa parte que foi passada a Kardec pelos Espíritos. Então, o Evangelho diz assim: o perispírito suporta transformações sucessivas. Ele se eteriza cada vez mais, até a sua depuração completa, que constitui, então, os espíritos puros. Ele continua: a encarnação do ponto de vista material, como ocorre sobre a Terra, ela é limitada a mundos inferiores. Por que isso acontece? Porque nós podemos subdividir o nosso perispírito, então, em mais 6 corpos dentro dele, até a nossa partícula divina, ou partícula, ou mônada, né? Que é a criação, o nosso pedacinho de Deus dentro de nós, a nossa herança divina. Nós temos, então, o corpo físico e nós temos lá em cima a nossa partícula divina, e no meio, entre o corpo físico e essa partícula divina, nós temos vários corpos que, por uma questão didática, Kardec, foi passado a Kardec que isso se chamava perispírito. Então, quando ele fala o perispírito sofre modificações, já dá para entender que ele não é uma coisa homogênea, e compacta. E ele vai, então, como é que ele diz aqui? Ele vai se desmaterializando. Na verdade, nós chegamos a perder até a grande maioria desses corpos com a nossa evolução. O primeiro corpo que nós perdemos é no planeta Terra mesmo, na nossa, que a gente chama de desencarnação, ou, como vocês quiserem, a morte física. Então, nós devolvemos, quando nós desencarnamos, ou quando morremos, o corpo físico, que é o primeiro corpo, o corpo mais material, para o planeta Terra. Mas nós não deixamos de existir. Nós continuamos existindo num plano menos denso, chamado mundo espiritual. Então, e nós precisamos de um corpo para existir nesse mundo. Nós não podemos simplesmente virar uma partícula luminosa. Nós continuamos com todas as nossas sensações físicas, sejam elas de dor, de alegria, de fome, de cansaço. E isso é fácil de se verificar porque na literatura espírita já foi relatado. André Luiz conta isso de várias formas. Existem outros livros de Chico Xavier. Estou citando Chico Xavier porque é o médium mais aclarado dentro do espiritismo, mas existem inúmeros outros casos, da psicografia que vem contando que nós não deixamos de existir
quando nós deixamos o nosso corpo físico. Então, quantos corpos nós temos? São 7 camadas que o perispírito tem até chegar na nossa partícula divina, na nossa alma, né? Se assim quiserem chamar. Cada escola esotérica ou cada religião, por exemplo, o hinduísmo, o budismo, ele chamou esses corpos de acordo com as suas crenças e os seus significados. Dentro da literatura e da filosofia espírita, a nomenclatura dos corpos ficou da seguinte forma: corpo físico, corpo etérico, ou também conhecido como duplo etérico, corpo astral, conhecido também nas outras escolas como corpo emocional, corpo mental inferior, constituindo então aqui o quaternário que estão relacionados ao nosso eu inferior, que seria o ego, né? A personalidade. Nós temos também os corpos relacionados ao eu superior, que são corpos mais espiritualizados, são corpos bem menos densos, conhecidos então na filosofia espírita como corpo mental superior, corpo búdico ou celestial, e por último, o último corpo que reveste a nossa partícula divina, chamado corpo átmico ou etérico, né? Então, cada corpo ele tem uma função desempenhando que nos auxilia na nossa evolução, assim como o nosso corpo físico desempenha a função de reduzir a dimensionalidade. A gente já falou disso numa outra palestra aqui no canal, mas para aqueles que não viram, qual é a função do nosso corpo físico? Nós existimos em várias dimensões. O corpo físico ele funciona como um redutor dimensional. O que é isso? É como se fosse um capacete, né? Que coloca na gente e funciona de carne e osso esse corpo. E nós só conseguimos prestar atenção em 3 dimensões. Nós temos várias provas no nosso mundo material, pela ciência, que nos mostra que existem mais de 3 dimensões. A própria luz é um componente de um mundo de 4 dimensões ou superior. A matemática e os computadores mostram que você consegue fazer cálculos com várias dimensões. Então, as 3 dimensões, né, conhecidas no nosso plano cartesiano como x, y e z, elas estão somente reduzidas para nós, enquanto nós estamos com um corpo físico. Por quê? Porque essa é a função do nosso corpo físico, reduzir as dimensões. Nós estamos começando a nossa evolução e nós começamos então do mundo mais material, mais físico, mais grosseiro, que é correspondente ao A, E, I, O, U, lá do princípio do alfabeto, quando a criança vai aprender a ler. Então, quando nós desencarnamos ou morremos, este corpo físico, ele é desintegrado, né? Então, ele volta a ser a carne, volta a ser ossos, né? E os ossos, né, eles voltam a ser pó, não é isso que ele fala? Lá na Bíblia fala, né? Veste do pó retornarás, porque só sobra isso, né? Ele decompõe, ele é totalmente decomposto. E nós, enquanto essência divina, nós não morremos nem nos decompomos, nós continuamos vivos e muito vivos e continuamos com a mesma forma que nós tínhamos ao desencarnar, porque nós temos outros corpos, né? Então é sobre isso que se trata a palestra de hoje. Quais são esses outros corpos? Então o físico a gente conhece muito bem, né? A gente está com ele aqui. Todos que estão me assistindo estão encarnados, né? Eu acredito que sim. Então, continuamos aqui. O próximo corpo que nós temos logo acima do corpo físico é o corpo etérico, ou também conhecido como duplo etérico. Esse corpo, ele tem uma estrutura, ele é levemente azulado e ele tem uma estrutura como que definida uma linha de força ou uma matriz energética. Esse duplo etérico, ele é o responsável por ser um modelo onde as nossas células físicas vão crescer. Então, ele fornece o modelo
para que as nossas células cresçam dentro do nosso corpo físico. Então, quando nós desencarnamos, morremos aqui no planeta Terra, este corpo, que é o duplo etérico, também ele se desfaz. Então, são 2 corpos que nós perdemos ao desencarnar, o corpo físico e o duplo etérico, né? Os nossos tecidos físicos, eles só não saem de controle. Por que quando a gente corta a mão, né, a célula cresce direitinho ali? Por que quando o bebê é formado, ele forma direitinho todos os órgãos, tudo direitinho? Porque existe uma matriz energética que as células seguem. E essa matriz, ou módulo energético, é o duplo etérico. Quando esse corpo ele é danificado, o duplo etérico, acontece também que o corpo físico passa a apresentar o mesmo problema na matriz onde ele foi danificado. O câncer, por exemplo, já está sendo comprovado que é um problema no duplo etérico, porque o que é o câncer? O câncer é uma célula que a pessoa fala, ficou doida, ela começa a se reproduzir muito rapidamente, mais do que as outras, e ninguém sabe, ou ainda não se tem um consenso dentro da medicina, sabe-se alguns processos que levam ao desenvolvimento de câncer, mas não há um consenso, porque todos os tipos de câncer são diferentes, né? O que acontece é que essa célula ela se reproduz muito rapidamente e ela acaba formando tumores que vão destruindo a estrutura dos órgãos internos onde ela está. Então, por que ela cresce desordenadamente, essa célula? O que aconteceu com ela? Ela ficou louca? Não. A matriz energética dela está danificada. A matriz que diz para ela que está no duplo etérico que ela precisaria parar de crescer ou aonde delimita esse crescimento está danificada. Por isso que a radioterapia apresenta uma das respostas melhores no tratamento de câncer, porque a radioterapia ela consegue consertar o duplo etérico, que é energético, que trabalha com... Então, a radioterapia também são ondas energéticas e ela consegue arrumar o duplo etérico. E é por isso que às vezes a gente vê, né, quando a pessoa é tratada com radioterapia, as células cancerosas elas morrem e não voltam mais, porque você acabou, sem querer, os médicos acabaram descobrindo uma coisa que conserta o duplo etérico. Com o passar do tempo, gente, isso vai se tornar cada vez mais claro e vai ficar cientificamente comprovado. Já existem estudos, inclusive, que mostram, né, esse nosso duplo etérico, que é um campo eletromagnético, com os médicos russos, alemães, e não falta muito, né, que isso, a medicina, ela vai se chamar medicina integrada, porque ela vai entender que não adianta só tratar a matéria do corpo físico, é preciso tratar primeiro a matriz energética. Uma vez que você trata a matriz energética, automaticamente o próprio corpo físico conserta o defeito, a doença que ele tem ali. O problema está primeiro na matriz energética, e isso passa porque ela é o padrão, ela é o molde para o modelo do corpo físico. O próximo corpo que nós temos, então, quando nós desencarnamos, nós perdemos o corpo físico, o duplo etérico. Nós ficamos com o corpo astral. Quem é o corpo astral, né? Ele é uma cópia exata do corpo físico, só que ele é constituído ainda de matéria, mas uma matéria bem mais sutil, né? E esse corpo astral, ele ainda é responsável pelos nossos sentimentos, os nossos desejos, eles estão aí nesse corpo astral. Né, quando nós estamos na 4ª dimensão, né, acima da 3ª dimensão, o mundo físico é o mundo tridimensional. É o plano cartesiano x, y, z. A 4ª dimensão, ela tem então um eixo a mais e nós conseguimos perceber os sentimentos, os desejos das pessoas. Por quê? Porque elas estão vestidas com o seu corpo astral. Então, este corpo astral, ele mostra para nós imediatamente, né, na 4ª dimensão, o objeto do seu desejo, o que é que você está pensando, né? Então, também isso está relatado no livro do André Luiz, quem tiver, que o Chico Xavier psicografou, tem várias situações onde eles conseguem perceber, né, o que a pessoa está pensando, o que ela gostaria de dizer, simplesmente olhando o corpo astral da pessoa. Ele projeta a imagem daquilo que a pessoa tem, qual é o sentimento que ela está tendo naquele momento, sendo difícil para
os espíritos que não têm um conhecimento ou não têm um domínio da mente, né, esconderem os seus pensamentos e os seus reais desejos das outras pessoas, tá? Então, este corpo, a gente segue, no primeiro momento, nós seguimos para o mundo astral, a quarta dimensão, com este corpo. Na escala de evolução, né, ele também é um corpo que nós podemos desfazer dele quando nós passamos a viver em planos superiores à quarta dimensão, que em alguns autores chamam de segunda morte, e esse segunda morte é um pouco controverso, porque tem segunda morte para cima, segunda morte para baixo. Nossa, Daniela, o que é isso? Segunda morte para cima é assim, quando o espírito evoluiu, o para cima é por minha conta, viu, gente? Quando a pessoa evoluiu, ele deixou o corpo astral, ele não tem mais a forma, a semelhança física humana, né? Ele vai ser agora um corpo mental, e nós vamos ver que o corpo mental, ele já não tem mais a forma humana, né? Então, ele não precisa mais do corpo astral, ele se despe, né? Como se fosse uma roupa, ele tira essa roupa e continua a evolução. Assim como nós fizemos isso quando nós desencarnamos aqui na Terra, nós tiramos a roupa, né? Nós tiramos a roupa que é o corpo físico, deixamos ela para trás e continuamos. Então, a mesma coisa. Então, o corpo astral, ele pode ser descartado com a evolução do espírito. Mas ele também pode ser perdido com um processo que agora eu que batizei de morte para baixo, né? Que é com a ovoidização, é quando o espírito ele perde esse contorno do corpo físico, mas não por evolução, ao contrário, né? Por rebeldia, por não aceitação, né, da sua situação, ele ovoidiza, e aí é preciso reconstruir esse corpo astral num outro momento. Isso a gente pode deixar para uma outra palestra, se vocês tiverem curiosidade. Também tem na literatura espírita, né? A irmã Cidufo traz isso, Maria Modesto Cravo traz essa parte, são os livros do Vanderlei de Oliveira, tem os livros também de outros autores, né, que trazem este processo de ovoidização, tá? Mas aqui nós estamos falando de perder o corpo astral evoluindo, né? Então, depois que nós passarmos para a quinta ou dimensões maiores, nós não vamos precisar do corpo astral. Nós ficaremos só com um corpo mental inferior. Mas veja bem, isso não significa que nós vamos perder os nossos sentimentos. Não, nós continuamos tendo sentimentos, mas os nossos sentimentos, eles não são mais sentimentos mesquinhos, não são sentimentos egoístas, não são sentimentos de baixo teor vibratório. Quando se perde o corpo astral, significa que todos os seus sentimentos, né, todos os seus desejos já estão num plano bem superior, que não é mais voltado para o eu, né, que é o ego. Ele já está voltado para a vontade divina. Então, aí nós não precisamos mais deste corpo. Por quê? Porque o corpo astral, ele regula, né, esses desejos e essas emoções que nós temos. Nós temos emoções que são muito tóxicas para nós. Então, quando nós nos desequilibramos, é o corpo astral que controla essas emoções para que elas não destruam mesmo as células até do nosso corpo físico, né? Então, quando nós já sublimamos nossas emoções, nós não precisamos mais deste corpo. Então, ele é retirado. Então, o corpo mental inferior, ele já não tem mais semelhança com o corpo físico, ainda ele é material, mas ele é uma matéria muito mais sutil até que o plano astral, mas ele ainda é material, né? E é o corpo responsável por armazenar os nossos pensamentos, processos mentais. A cor predominante deste corpo é um amarelo, e diz que ele é um amarelo bem vivo e bem bonito, assim, que são os nossos pensamentos. O corpo mental inferior, ele também é muito utilizado para viagens interplanetárias ou intradimensões de pessoas que já estão desencarnadas. Por exemplo, elas não têm mais o corpo físico nem do pretérico, mas elas ainda têm o corpo astral. Então, André Luiz tem um livro dele que ele diz que ele dormiu, ele já estava desencarnado, ele dormiu, ele está no seu corpo astral, e o corpo mental dele inferior se deslocou e viajou, foi visitar a mãe, que estava numa esfera superior.
Então, esse corpo mental, ele também, né, pode fazer essas viagens astrais que nós fazemos todas as noites quando nós dormimos. Quando nós dormimos aqui encarnados que estamos, o nosso corpo físico e dupletérico, eles ficam quietinhos ali e nós saímos com o corpo astral e vamos visitar as outras dimensões. A dimensão do nosso lado é a quarta dimensão, né? Então nós vamos na quarta dimensão visitar os nossos entes queridos. Quando a gente tem aqueles sonhos lúcidos, na verdade a gente só está presente com outro corpo. É que quando a gente volta para o corpo físico, o nosso cérebro físico não consegue processar aquela informação que a gente trouxe no corpo astral, então fica como um sonho, né? Mas às vezes a gente tem uma lembrança vívida, né? De que nós vimos um ente querido que já faleceu, ou que nós participamos de um evento que era tão vívido, né? Só que quando a gente acorda e fala, nossa, era um sonho. Na verdade não, era uma projeção. Você estava realmente participando disso, só que no plano superior, tá? Bom, o outro corpo acima do mental inferior é o mental superior. Então, que nós temos notícias são os 4 corpos inferiores, o mental inferior, eles estão ligados ao ego. São os 4 corpos que nós podemos despir. A partir deste corpo mental superior, há controvérsias na literatura sobre se nós deixamos de ter esses corpos ou não. Eu acho que à medida que nós formos progredindo, vai ficando mais fácil de entender o que é que vai acontecendo com esses corpos. O que é certo é que nós temos um corpo mental superior que não possui também semelhança com o corpo físico, né? Ele é um corpo mais energético e agora ele não é mais material, pelo que a informação que eu tenho é que ele não é mais material, ele é energético somente. E este corpo é um corpo responsável por armazenar todas as memórias das nossas inúmeras vidas, então ele armazena. E a função deste corpo mental superior é nos conectar com o divino, com Deus, né? E isso ele faz através da inspiração e da intuição. Então, é um corpo que nós, assim, no estágio que nós estamos encarnados, nós utilizamos ele muito pouco. Quem faz muito uso do corpo mental superior são os artistas, né? Que utilizam essa conexão com Deus para se inspirar nas suas obras, naquelas músicas, nas esculturas, em qualquer arte, né? Mas são aquelas coisas, gente, que extasiam a humanidade, que são coisas bonitas, maravilhosas, não são coisas assim, não são, tem uma parte da arte que choca, né? Não é aquela arte que choca, é aquela arte que extasia, que está mais relacionada com as belezas da natureza, né? Aquilo que a gente vê de bonito. Então, esse corpo mental superior, nós precisaríamos trabalhar mais ele, né? Que é olharmos, por exemplo, um anoitecer, um amanhecer, uma flor desabrochando. É essa conexão com o superior, com Deus, com a natureza, né? Que vai carregar este corpo mental e a gente pode ativar e a gente vai se tornar mais inspirado e mais intuído e mais conectado com Deus através desse corpo mental superior. Então a gente precisa incentivar ele aí. Acima do corpo mental superior, nós temos o corpo búdico, né? Nós temos pouquíssimas informações do corpo búdico na literatura espírita. O que nós temos de outras linhas, né, esotéricas. Então, ele também não possui mais semelhança com o corpo físico, não é mais material, né? E este corpo, para quem está com o corpo búdico, está no nível do corpo búdico, vamos dizer assim, não existe mais nem tempo nem espaço, né? Então, é uma coisa que para nós é inconcebível no momento que nós estamos, né? Porque nós estamos lá no primeiro corpo, que é o corpo físico. Então, no corpo físico, você parar para pensar que não existe nem tempo nem espaço, é meio complicado. Mas realmente, Einstein diz que sim, né? Então, acho que um dia a gente chega lá. Então, este corpo búdico é a morada onde fica a nossa sabedoria. E esse corpo búdico é o corpo que, por exemplo, a religião, né, o budismo fala que é a iluminação. Então, quando o Buda atingiu a iluminação, ele se conectou com esse corpo búdico,
né? Então ele atinge a iluminação. Por quê? Porque nesse corpo búdico, ele está aí, são os corpos acima do ego, né? São o eu superior, são corpos onde você tem a conexão com Deus mais forte, né? Então nós deixamos de ter todas as imperfeições que nós ainda carregamos, porque nós estamos no corpo físico, e começamos a ter muito mais virtudes, né, do que imperfeições. Então, a conexão com o corpo búdico é a iluminação, para algumas religiões, como o budismo. E o último corpo é o chamado corpo átmico, né? Então, também há pouquíssimas coisas dele no espiritismo, tem muitas coisas na linha oriental e na linha esotérica, né? Então, ele também não possui semelhança com o corpo físico, ele não é mais material, né? Ele é só energético, é a morada da nossa centelha divina, é ele que reveste, né, a nossa partícula divina, a nossa mônada, né? Então, ele é considerado o estado dos espíritos puros e a máxima evolução possível, né? Quem atingiu o corpo átmico chegou aí no limite da sua evolução. E aí você fala assim, nossa, mas Daniela, são 7 corpos só. Eu li lá no Espiritismo que a evolução é infinita, né? Então, como é que são só 7 corpos? Como que você explica isso? Na verdade, são 7 corpos como se fossem assim marcações. Dentro desses corpos existem inúmeras, né? São inúmeras, indivisíveis situações. Então é como se fossem grandes marcos. Como assim? Vamos explicar na matemática. Existem os números que são naturais positivos, a gente aprende lá. Então, naturais positivos é 1, 2, 3. Entre o número 1 e o número 2, e assim por diante. Entre o número 1 e o número 2, existe uma infinidade de números, né? Você pode falar assim para mim, tem 1,25, 1,30, 1,35. Mas tem um menos, você pode ir fracionando esse número quanto você quiser, não pode? Então, você pode falar, se você usar 2 casas decimais, tem 1,25. Se você usar 3 casas decimais, você vai ter 1,278. Se você usar 4 casas decimais, vai ter 1,2789. Se você usar 5 casas decimais, então você pode fracionar o intervalo entre o 1 e o 2 ao infinito. E assim é, né? São os nossos corpos. Assim é o que acontece com os nossos corpos. Nós temos 7 marcos, né? São marcos aí. Mas entre um corpo e o outro existe assim graduações ao infinito, né? Então, por isso que leva uma eternidade toda. Mas quando a gente atingir o corpo búdico, pensa bem, já não vai ter mais tempo, então não tem mais problema, penso eu. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado da nossa palestra de hoje, aprendido um pouco mais, né? E ficar com menos medo de falecer, porque nós não morremos, nós só mudamos, né, de casa. Nós deixamos um dos nossos corpos, 2, na verdade, mas continuamos existindo com todos os outros corpos que nós temos ainda. Então eu deixo para vocês o convite de Jesus, que diz assim: vinde a mim todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai o meu jugo sobre vós, e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis o repouso de vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu agradeço a você que ficou até aqui e me despeço de você rezando uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nosso desencarne. Que assim seja, hoje e sempre. Amém. Tchau, tchau e até mais.